É o tema que a gente vai meditar hoje. Deus dá. A gente vê aqui no capítulo 4, versículo 1. Alguém lê aí para mim? Muito bem, de Deus. Pode ler. Logo tu, pois, aleluia, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Isso. Então Paulo está dizendo que o preso do Senhor. 3, 7. Esse relógio está certo, não está? 7h45? 682. Eu também. Está atrasado. Não tem problema não. A gente dá mais uma acelerada aqui. Me arruma o teu celular, eu gosto de ficar olhando para a hora. E o meu está gravando. Vou colocar lá no meu canal, os irmãos já sabem, né? Já falei. Do meu canal, os irmãos continuam. O irmão Lucas escreveu, né? No outro dia eu vi mais 2 inscritos lá. Então Deus abençoe os irmãos que estão nos ajudando aí. Que é uma maneira da gente pregar a palavra de Deus. Aleluia! Então Paulo está dizendo que eu, o preso do Senhor. É difícil, né? A pessoa declarar preso. Parecia que Paulo não tinha nem autoridade para estar ensinando porque estava preso. Mas ele tinha. Coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente não entende. E é interessante que essa expressão preso é repetida. O veio 3, capítulo 3, versículo 1. Por essa causa, Isso. eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Pelo menos 2 ou 3 vezes ele está falando disso, né? Lá no finalzinho do livro ele torna a falar de novo sobre a prisão. Então está dizendo para a gente andar como é digno da nossa vocação. Ou seja, ter um comportamento de crente. A gente precisa brilhar. Esse negócio de dizer ninguém tem nada a ver com a minha vida não é de Deus, não. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. No versículo 2, ele disse com toda a humildade. No versículo 3, procurando guardar. No versículo 4, há um só corpo. E ainda no versículo 4, a unidade do corpo. No versículo 5 ele disse, um só Senhor. Agora o versículo 6 eu quero que os irmãos leiam. A gente vai lendo aqui salteado, porque quando a gente começa a falar, a gente esquece da hora, né? Então não vai dar pra gente pegar versículo por versículo, pra gente não ultrapassar a hora. E tem uns miolos de melancia aqui, viu, irmão Manuel? Tem uns miolos aqui no meio que a gente vai chupar. A talhada tem menos doce, né? A gente vai chupar nas talhadas aqui, depois vai ter um miolozinho. A gente vai banquetear. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual somos todos e por todos, em todos. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei a ler essa carta e me apaixonei demais por ela. Eu vou ser obrigado. Ou seja, Deus está me dando por misericórdia fazer uma nota em cada versículo. Os irmãos percebem? Deus me deu essa habilidade por misericórdia. Cada versículo eu estou dando um tema. E aí, nesse tema eu quero, em nome de Jesus, desenvolver uma nota. E aí, eu tenho um livro lá em casa, Daniel, versículo por versículo. Não foi eu que escrevi, não. É da CPAD. Mas quem sabe Deus tem alguma coisinha maior comigo e está iniciando por aqui. Eu não estou tão preocupado em ter nome que expande. Porque às vezes Deus me chamou só para vocês. Deus não me chamou para muito movimento, para muita gente. Mas se eu edificar um irmão, eu já estou dando glória a Deus. Se o estudo que eu dar, alguém sair daqui edificado, amém. Porque eu quero agradar a Ele. Porque foi Ele quem me comprou, foi Ele quem comprou os irmãos. Então vamos comer um pouquinho desse versículo. A primeira parte está dizendo que Deus é sobre todos. Aí é a expressão que o Bolsonaro fala, né? Deus acima de tudo. Já virou até corriqueiro e muita gente já está falando disso sem sentir nada. Mas o crente fala sentindo. Deus está acima de nós. Salmo 91, versículo 1. Aquele, muita gente sabe o Salmo 91 de cor, né? Aquele, pronto, é o versículo 1 do Salmo 91.
Nós estamos debaixo da sombra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, isso é muito bom. Muitas coisas tentam nos atingir e não conseguem. Há uns 3 meses atrás, fiz uma construção de conquista e vinha eu, Omar e o irmão meu. Ultrapassei um bitrem e quando eu olhei, vi outra carreta de lá para cá, eu falei, eu tenho que encostar aqui agora, senão eu vou bater de frente. E aí forcei a entrada, tinha uma vaguinha apertada e um abençoado motoqueiro que não saiu. Aí eu falei, Jesus, ou eu bato de frente, ou eu jogo em cima do motoqueiro, ou fecha a carreta. Fechar a carreta, um bitrem, aí eu não sei não, eu puxei o carro e fechei a carreta. A hora que eu fechei a carreta deu aquela buzinadona que ela costuma andar, né? E o carro bateu na carreta e começou a rodar. Quando eu olhei para o capô do carro, o carro estava rodando, irmãos. O carro ia rodar e a outra carreta que vinha lá ia pegar nós de frente de todo jeito. Mas naquela hora o anjo colocou a mão em cima da minha mão e eu segurei o carro. E o carro não rodou para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É porque Deus está sobre nós. Isso aí é só o que a gente vê, irmãos. Quantos livramentos que Deus nos dá, a gente não percebe. Então nós podemos dar glórias a Deus porque Deus está sobre nós. A segunda parte desse versículo é por todos. É muito parecido com a primeira, né? Então Romanos 8:31. Se Deus é por nós, já explicou o versículo, né? Um versículo explicou o outro. A terceira parte, em todos. Irmãos, é mole uma promessa dessa? Ter Deus em nós, irmão Manuel, é gostoso demais, é confortante demais. Aí o versículo 7 diz: mais a graça. O versículo 8 diz: pelo que diz. E ainda diz que Deus deu dons. O versículo 9 diz que ele subiu. E o versículo 10, a gente até leu nessa noite, hein? Aquele que desceu para cumprir todas as coisas. A gente vai ler agora o versículo 11. Esse aqui a gente vai segurar um pouquinho aqui dele. Eu quero que alguém leia, por favor. E ele mesmo deu para uns Isso. apóstolos, Aham. e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tem 5 classes aqui que Deus está dando, né? 5 classes aqui no ministério. Primeiro é Apóstolos, Ele mesmo deu. Eu não tenho tempo, irmãos, é por isso que eu falo. Deus está me abrindo um leque nessa carta de Efésios. Eu vou escrever quase um livro aqui dentro. Em nome de Jesus. Aí eu não vou poder vir aqui ministrar Efésios, a menos se vocês tiverem aí uns 6 meses para mim aqui, para a gente ficar meditando aqui versículo por versículo, praticamente um dia. A gente vai ficar só no versículo. Mas a primeira coisa está dizendo que ele desceu, Jesus deixou a sua glória e desceu. Ele estava aqui na terra, mas como o Omar disse, depois que ele morreu, ele desceu embaixo da terra e foi lá no inferno e resgatou, levou cativo o cativeiro. Alguém disse que todo mundo estava lá junto. Ele falou: agora vamos fazer uma divisão, Sheol e paraíso. Aqueles que estão sem Cristo estão no Sheol, Lucas 16. E aqueles que estão com Cristo estão no seio de Abraão. Glória a Deus. Lucas 23:43 diz que está no paraíso. Não vamos ler não, porque eu agora não tenho tempo. Se os irmãos quiserem anotando, vá anotando aí para ler em casa, porque é muita coisa, não dá tempo para a gente ler tudo. Mas vamos focar aqui. O primeiro dom que ele deu foi apóstolo, ou ministério, né? O primeiro ministério que ele deu. Abra a Bíblia. Agora é a Bíblia explicando a Bíblia. 1 Coríntios 9, 1 e 2. Grande Deus, aleluia. Eu estava meditando esse capítulo 4, irmãos, tem uma profundidade muito grande. Esse livro ele tem 2 divisões.
A primeira é a unidade em Cristo e a segunda é a unidade entre os irmãos. Então hoje nós estamos entrando na unidade entre os irmãos. 1 Coríntios 9, 1 e 2. Quem achou? Quem achou pode ler. Quanto mais vocês lerem mais rápido, Não sou a gente acaba mais rápido. eu apóstolo. Isso. Não sou vivo. Não vim eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos ou sou para vos, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então os coríntios era o selo do apostolado de Paulo. A segunda classe de homem que Deus chama é o quê? Profetas, né? Atos 13, versículo 1. Eu estou dando um mini estudo lá na sede a respeito de escatologia, acho que eu já falei aqui. E uma irmã me reclamou que disse que eu estou indo muito rápido e não está dando tempo para anotar. Aqui tem gente que gosta de anotar, né? 13 e 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. Então é 5 profetas aqui, né? Agora a terceira classe que Deus chama é evangelista, né? Atos 21, versículo 8. Outro já abre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, Isso. partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Glória. Eu gosto da Bíblia por isso. A gente está lendo uma coisa, vai achando outra Glória a e Deus. vai aprofundando. Aleluia. Filipe era o quê? Um evangelista. Evangelista. O que Filipe era mais? Um dos 7. 7 o quê? Aí a gente fica perdido, quem não sabe. A gente vai lá em Atos 6 e vê que era 7 diáconos. A instituição dos diáconos. Então Filipe era um diácono e depois se tornou um evangelista. 2 Timóteo 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Mas tu se sóbrio em tudo, sobre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Está falando para Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo. Agora a quarta classe que Deus chama é pastores, né? O versículo aí que o irmão leu, 4 e 11, fala que ele chamou uns para pastores. Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e versículo 8. Ainda tem igreja por aí dizendo que não existe pastor. Então tem que rasgar Hebreus. Hebreus, a gente vai ler 2 versículos aqui que falam sobre pastores. É o 7 e 17. Eu vou até adiantar logo, quem lê já leu logo os 2, Rei da glória. para nós ganhar tempo. Capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Quem achou pode ler. Lembrai-vos dos vossos pastores, Isso. que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais estáis apontando para a sua maneira de viver. É forte esse versículo. Imitar a fé dos pastores Glória. e atentando para a maneira de viver. Aí tem pastor que diz que esse negócio de crente ficar observando a minha vida é teatro. Então, tá difícil aí. Que Paulo está mandando atentar para a maneira de viver do pastor. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Muita responsabilidade, né? Qual é o tema que eu dei para esse capítulo de hoje? Deus dá. Então
Deus, é Deus quem dá o pastor para a igreja. Amém, irmãos? Agora o pastor tem uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande que, se ele não fazer da maneira de Deus, não vai ser útil para nós. É complicado. Tem hora que a gente está falando, murmurando, reclamando, apesar que tem uns que deixam a desejar mesmo. Mas é muito pesada a responsabilidade de pastores. E a última classe aqui que Paulo dá é qual? 2 Timóteo 1, 12 e 13, Atos 18 e 24. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 1, 11 e 12. Para o que fui construído, pregador e apóstolo e doutores dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido e estou certo, porque é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que versículo, hein? Paulo está dizendo que ele é doutor. É Atos, capítulo 18, versículo 24. E chegou a Éfeso Isso. judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. 25. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. O 27. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito e pela graça cria. O que os irmãos fizeram de Apolo? Aproveitou. Então, irmãos, Verdade. esse texto aqui, a gente mistura esse texto aqui com o que a gente está estudando de Efésios, porque Efésios 11 está dizendo aqui as qualidades, as classes de pessoas que Deus chama. Agora aqui, só para adiantar, como a hora, o relógio não para, e se parar tem que arrumar, né? É o versículo 12, 4 e 12. Efésios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos entenderam? Os irmãos aproveitaram Apolo lá. Eu não sei, mas eu estou achando que eu estou sendo bênção para a vida de vocês aqui, através do que Deus me deu. Deus me deu por graça o dom da palavra. Aleluia. Mas Deus deu para alguém aqui o dom do louvor. Glória a Deus. Deu outra habilidade para tocar. Deu outra habilidade para limpar o chão. Glória a Deus. Deu outra habilidade para colocar uma cortina. Tudo faz parte, irmãos. Tudo faz parte na igreja e tudo precisa. Verdade. Então ninguém é maior, ninguém é melhor. E daqui a pouco eu quero falar um pouco a respeito desse negócio aqui, de cada parte. Então a gente vai ler aqui o último versículo, para a gente entender aí o versículo 11 que a gente está lendo. Tito, capítulo 3, versículo 13. É bom, irmãos, quando a gente percebe que os irmãos estão comendo o alimento que a gente está dando. Eita glória. É maravilhoso quando a gente percebe que por graça, não porque a gente é alguma coisa, mas a gente está sendo útil. Glória a Eu, Deus. de certo tempo para cá, há alguns anos, tenho 1 hora com Jesus pela manhã para buscar a presença e meditar na palavra. E eu quero crescer esse tempo. Quando eu tenho mais tempo, meu negócio é Bíblia. O povo hoje está perdendo muito tempo no WhatsApp, no Facebook, e muitas das vezes nada de Deus, e nada que apura, e o tempo passa.
Já achou? Água é vida, não pode perder não. 3:13. Tito. Mas o povo hoje não está. Foi perdida com cuidado. Isso. 3:13. Acompanha com muito cuidado, dizendo, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Tá vendo? O nome do rapaz era Zenas. Ele era o quê? Doutor da lei. Doutor é professor, ensinador. A CPAD fala mestre, né? Lições de aluno e lições de mestre. Pela misericórdia de Deus, eu estou achando que Deus me deu esse dom. Aleluia! Glória a Deus! Aí quando fala no doutor, a gente já pensa logo em pessoa de alta classe, né? Estuda e geralmente, humanamente falando, é mesmo. Mas na igreja, às vezes, Deus derrama essa graça sobre a vida de alguém que não tem nem tanta leitura, nem tanto conhecimento, nem tanta cultura, e Ele concede isso por misericórdia. Apesar que a palavra diz lá em... Vamos ler? Romanos 12:7. Eu estava pensando hoje de não sair muito aqui de Efésios para a gente ler mais aqui, mas o Espírito Santo vai ministrando, a gente não pode desobedecer a voz do Espírito Santo. Se a misericórdia seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quem recebe, irmãos, esse dom de doutor, não pode ficar confiando que vai chegar aqui e o Espírito Santo vai dar, não. Você tem que preparar, tem que ralar, você tem que ler, você tem que pesquisar. Por quê? Porque a gente precisa dar um pasto bom para as ovelhas do Senhor Jesus. Tem gente que tem medo dos crentes dele visitar outra igreja. Sabe o que é isso? É falta de pasto. E na verdade esse ministério de doutor e pastor, tem gente que diz que é um só. Porque vocês podem ver que tem aqui uma diferença dos outros, né? Os outros eles vêm colocando aqui vírgula, aí chega nesse aqui só coloca pastores e doutores. Aí não tem nem muita divisão. Mas se for 2 ou for 1, o importante é que Deus deu doutores para a igreja. Glória a Deus. É para livrar das heresias. É para livrar da ovelha cair no abismo, trazendo para o sentido de ovelha. Aleluia! Estamos no versículo 11, né? O 12 também nós já lemos, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Primeiro, o versículo 12. Para a obra do ministério. Meu Deus, tanta coisa boa. Para a edificação do corpo. Versículo 13. Ainda no versículo 12. Vamos ler esse versículo 12 aí, irmãos? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para Isso. a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o 12, né? Lê o 13 também, irmão. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Vamos pegar por etapa, peraí, segura aí. Até que todos cheguemos. A unidade da fé. Vai contando aí comigo. 1. Continua. Continua a leitura. E ao conhecimento do Filho de Deus. 2, né? Continua. A varão perfeito, 3, a medida de estatura completa. 4. De Cristo, né? Então é pelo menos 4 coisas aqui. Agora, quando a gente continua a leitura, aí o versículo 15 diz assim: antes seguindo a verdade em caridade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. Deu 16 aí, irmãos, que a gente vai comer um pouquinho. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo o ajuntamento do corpo para edificação do amor. Então aí está, né? Tem 8 coisas aqui nesse texto, tá vendo? Só que dá uma mensagem. Primeiro, ligado. Amém, irmãos? Amém. Ligado. Amém. Se nós andasse mais ligado um com o outro, se nós procurasse pegar o problema do irmão e o problema do irmão ser o nosso, a igreja era outra.
Mas o que o povo diz hoje? Cada um por si e Deus por todos. Cada um que se vire para lá. Mas Paulo está ensinando que não é assim não. O corpo de Cristo precisa estar ligado. Segundo, bem ajustado. Aí você pega um pneu desse. Quando eu trabalhava de ajudante de trator, muitos anos atrás, eu tinha 17 anos. Aí alguém fala assim, você ainda lembra? Eu tinha 17 anos. Aí a gente colocou um pneu de uma pipa de trator, a gente estava molhando café. E aí quando a gente vai andando com um pneu, e andando no trator, eu, o tratorista e o outro ajudante, quando a gente pensou que não, o pneu passou na nossa frente. O que esse pneu está fazendo aqui sozinho? Quando nós olhamos para trás, a pipa só com 3 pneus. Era aquelas pipas de 4 pneus. Por quê? Porque ele não foi bem ajustado. E é por isso que tem muita gente que desvia fácil. Porque não está bem ajustado na casa de Deus. É verdade. Não está bem ajustado com o povo de Deus. Então, irmãos, esse capítulo aqui, Deus dá. É forte demais esse capítulo. Para mim está sendo mais forte. Deus dá. Interessante que do versículo 1 ao 16, ele está falando aqui sobre o ministério. Então Deus ele dá um para pastor, outro para evangelista, outro para primeiro apóstolo, né? A sequência: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Então Deus dá esses homens para quê? Para que o povo de Deus seja edificado. E está dizendo aqui que é para ser perfeito. O versículo 12 diz que é para ser perfeito. Agora o versículo 13 está dizendo que é para nós ser ajustado. Aí está dizendo, pelo auxílio de todas as juntas. Eu estava meditando esse texto lá em casa. Olha para cá. Se esse ombro meu aqui dá uma coceira, sabe o que acontece? Vocês sabem que os nossos membros conversam com o cérebro, né? Se aqui sentir uma coceira, vai mandar uma mensagem para o cérebro. E vai dizer, cérebro, eu estou sentindo uma coceira. Aí o cérebro vai falar assim, olha, mão esquerda, que a direita não tem como, né? Mão esquerda, auxilia aí o ombro direito dele. Então, rapidamente, por causa da comunicação que foi feita da coceira que estava sentindo aqui no ombro esquerdo, rapidamente o cérebro recebe a mensagem e ordena a mão esquerda que coça, e a gente coça aqui. A gente faz tão natural, né? Que nem sente. É igual quando a gente pisa num fogo, né? Pisa numa brasa, o que a gente faz? Fica com o pé lá parado? É uma rapidez. Essa semana eu fui na casa de uma irmã, estava dando serviço para ela, e ela colocou uma saladinha assim. Eu estava com o Matheus, meu sobrinho. Eu falei, Matheus, será que isso é salada? Ele falou, não sei não, acho que é pimenta. Aí eu cheirei assim, não senti o cheiro de pimenta. Eu falei, eu vou comer um pouco. Aí, Omar, pra quê? Uma pimentinha daquela de 7 molhos. Ô, seus pimentos, quem não come pimenta igual eu. Então, o nosso corpo, uma parte auxilia o outro. Os irmãos já pensou, vai para vocês verem, isso aqui Deus está falando conosco nessa noite, que não é para a gente ficar preocupado em mudar de chamada não, de vocação. O que Deus te chamou para fazer, faça com alegria. Imagina aí se eu fosse andar aqui com as mãos no chão. Tem gente que anda, né? Com as mãos no chão e os pés para cima. Mas é desconfortável e também não aguenta por muito tempo. Agora andando aqui com o pé no chão, a gente anda. Se precisar, a gente anda 20 km, né, irmão Manuel? Já andei muito, 20 km, 18 km de pé. Então, cada membro do corpo de Cristo, irmãos, isso aqui é forte demais. Cada membro do corpo de Cristo é como o nosso corpo, que eu ilustrei aqui para os irmãos. Se o ombro esquerdo sentir uma coceira, manda uma comunicação para o cérebro, e o cérebro recebe a comunicação e vai lá e faz isso. Paulo diz, esse capítulo é maravilhoso demais, né? No versículo 27, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com a mão, fazendo o que é bom, para que também tenha que repartir com aquele que tem necessidade. Os irmãos leem, viu? Os irmãos me ajudem aí, que eu não sei de qual não. Só o seu 27. Quer dizer, o seu 27. Seria 27, 26 e 30. No capítulo 4 de cor. Então o que acontece? Tem gente que está passando por necessidade e ora a Deus. Amém, irmãos? Deus, eu estou passando por uma necessidade. Igual a missionária falou a semana passada das bolachas, né? Foi o bolinho, né? A bolacha foi, mas a mensageira, a garçom de Jeová,
falhou na entrega. A gasolina de Jeová falhou na hora da entrega. Então o que acontece é isso. Tem hora que a gente está orando, oh Deus, estou passando por uma dificuldade. Eu já congreguei no Ministério da Arte em São Paulo e por muito tempo, inclusive 4 anos, fui consagrado a diácono lá. E aí era tão gostoso que a gente tinha todo mês uma reunião na sede e outra no setor. Aí na reunião da sede, uma missionária diz assim, que ela foi fazer a obra missionária no Amazonas e tinha dia que não tinha nada. Aí ela orava, Jesus, eu estou fazendo tua obra aqui, tem misericórdia de mim. Aí chegava uma vizinha, que nem crente era, e dizia assim, como é que tá as coisas, missionária? Ela dizia, tudo bem, graças a Deus. Eu tenho 1 quilo de arroz aqui para dar para a senhora quer? Ela dizia, quero. Então é isso que Deus faz. E tem gente que ora a Deus, e aí como o ombro está coçando, e manda mensagem para o cérebro, tem crente que está passando por necessidade, e ora a Deus, e tem crente que é a mão esquerda, vai passar o direito, que Deus fala assim, dá 100 reais meu servo lá. E tem pessoa que diz, eu dar 100 reais, ninguém vou dar nada. E aí se embaraça todo, porque não obedeceu. Então se Deus